Olá, queridos, a paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, na ocasião agora oportuna, tratando de mais uma lição da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Aqui estou fazendo comentários das 13 lições que acompanham o trimestre este que está estudando sobre os fundamentos da liderança cristã, uma revista publicada pela editora Central Gospel, e hoje aqui nós veremos a lição de número 11, Barnabé, um líder desprendido e solidário. Aqui veremos um pouco sobre essa questão nesse texto, nesse prisma, nesse foco relacionado à liderança. Aqui quero uma vez mais chamar sua atenção para um curso que eu dei, uma palestra de quase 4 horas, sobre os fundamentos da liderança cristã. Eu, junto com o meu amigo pastor Edivani Fernandes, eu falei sobre liderança e ele falou sobre uma análise detalhada de cada lição que acompanha o trimestre, para então termos uma compreensão ampla acerca do assunto. Para acessar essa palestra, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, nesse link que vai te remeter à plataforma, e você vai se inscrever lá e fazer um investimento de R$ 29 para ter acesso à palestra. Dessa forma você vai, além de nos abençoar, é claro, também ter o direito e o privilégio de conteúdos exclusivos sobre a temática liderança, e será uma bênção. Aqui agora eu farei aqui um comentário sobre essa lição de hoje, lição 11, dessa semana, sobre Barnabé, um líder desprendido e solidário. Desde já te peço aí, de modo gracioso, que você, além de curtir, comentar e compartilhar, sobretudo que você se inscreva no canal. Há uma pesquisa já que aponta que os adolescentes, quando assistem alguma coisa que eles gostam, é automático já seguir ou se inscrever. Já quem é mais de 40 anos até gosta, até apoia, mas não se inscreve. Então você, por favor, que tem uma idade mais avançada, por favor, se inscreva e vamos em frente em nome de Jesus, beleza? Está aí na sua tela o tema desta lição de hoje. Pois bem, Barnabé, um líder solidário. Aqui veremos um pouco sobre as marcas, as qualidades desse grande homem de Deus chamado Barnabé, que alcançou posição privilegiada dentre os apóstolos por conta da sua própria vida, entrega, dedicação e a sua chamada. Deus o projetou em meio a um contexto que para ele, na verdade, era até desfavorável. No entanto, ele conseguiu romper barreiras e alcançar a posição privilegiada para exercer o seu ministério com excelência e maestria. Aqui para hoje, o texto bíblico básico, é claro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao 26, e o texto de ouro é aquele do versículo 24, que diz assim: porque era homem de bem, em relação aqui a Barnabé, e cheio do Espírito Santo, que faz a diferença, e de fé, que é a prática, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja aqui, no único versículo, já nos informando algumas qualidades importantes na vida desse homem chamado Barnabé. Homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor por conta da sua vida, do seu ministério. Vamos lá ver aqui, portanto, essa ideia. Está aí o texto, agora mais uma vez, para você ler, gravar e decorar. E aqui estão os objetivos da lição de hoje, Entender que Barnabé se destacou como líder por seu comportamento desprendido. Entender que Barnabé se destacou como líder por sua humildade. Veja aqui, destaque. E Barnabé se destacou como líder por saber abrir o caminho da liderança para outros. Veja que um líder na envergadura de Barnabé, capaz de ser desprendido, líder não acumula, líder socializa, compartilha. Importante ressaltar que o líder não é aquele que busca a sua própria promoção, ele busca a promoção do outro. Além disso, enquanto líder, ele manifestou humildade. Líder soberbo, arrogante, presunçoso não tem vez e tampouco terá voz. E líder que sabia abrir caminhos para outro.
Aqui reafirmo e ressalto e ratifico. Uma boa liderança é aquela que estabelece ponte, é aquela que promove, é aquela que impulsiona, é aquela que abre portas, é aquela que é ponte na sua vida constitutiva. E Barnabé cumpriu essas qualidades de modo muito extraordinário, de sorte que tornou-se uma referência para nós até nos dias de hoje, mesmo sendo no contexto apostólico, né? No contexto apostólico. Veja aqui, ó, mesmo se tratando de Atos dos Apóstolos, Lucas destaca a importância de Barnabé para a igreja do primeiro século. Teremos um pouco sobre a vida deste grande líder chamado Barnabé, que Barnabé seria com B maiúsculo, né? Aqui, veja bem aqui um dado. Estamos tratando do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, ações, feitos dos apóstolos. Em tese, pela própria nomenclatura, pelo próprio título, deveríamos ter nesse livro os destaques, sobretudo dos apóstolos, porque são Atos dos Apóstolos. E, no entanto, nessa esteira apostólica, você tem uma figura emblemática, importante, de destaque poderoso, que é a figura de Barnabé. Como Barnabé alcançou o tamanho envergadura, o tamanho de destaque, o que ele fez, como era o seu comportamento, a sua vida, a sua história, para que pudesse encontrar espaço dentro dos relatos que Lucas estabeleceu para a igreja, né, no livro de Atos, e inserindo esse destaque tão importante sobre a vida desse homem de Deus chamado Barnabé. Quem fora, o que ele fez, qual a sua importância, por que alcançou posição elevada dentro do contexto apostólico. Você sabe aqui que Atos dos Apóstolos, ele é na verdade um segmento, né, uma continuidade, um volume 2 da obra lucana. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e se propôs a escrever desde o nascimento até a sua ressurreição e deu continuidade aos primeiros anos da igreja, em que ela nasce no contexto de Jerusalém, no contexto palestínico, e consegue romper barreiras e termina a narrativa, Atos 28, com Paulo preso numa prisão domiciliar em Roma. Sai da esfera do Oriente Médio, no contexto da Palestina e de Jerusalém, e consegue romper Ásia Menor e chegar inclusive na capital do Império Romano, na Europa, no caso, né, Roma, na Itália, e portanto manifestando esse desejo de Paulo de ir até o Ilírico. Paulo menciona a ideia de ir à Espanha, quer dizer, veja essa abrangência, essa visão expansionista da igreja, fruto também, é claro, do trabalho apostólico de Paulo, e na companhia de Barnabé, que também foi uma pessoa muito importante no processo expansionista da fé cristã. Um homem de fato desprendido, humilde e extremamente voltado a oportunizar o crescimento das pessoas. Vamos lá ver aqui quem fora esse homem chamado Barnabé. Quem foi Barnabé? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, natural de Chipre, sul da Turquia. Eu vou aqui depois, mais à frente, mostrar o mapa onde fica essa ilha de Chipre, né? Essa ilha de Chipre, hoje dominada pela Turquia, faz parte do território turco. Aqui não vou entrar no mérito aqui da expansão do Império, né, Otomano, do Império Turco, mas em tese aqui, bem rapidamente, hoje Chipre é de fato uma ilha do território turco. Na antiguidade, o que hoje é a Turquia, basicamente era chamado de Ásia Menor, um território importante no primeiro século da era cristã. Nessa Ásia Menor, lá existe uma ilha chamada Chipre, portanto, Barnabé era um chipriota, né? Ou seja, nascera em Chipre. Ora, era judeu de nascimento, né? Judeu, mas que nasceu em Chipre. Veja, não nasceu na Judéia, não nasceu na Palestina, nasceu em Chipre. Logo, ele era um judeu da dita diáspora, vivia fora de Jerusalém, né, fora da Palestina. E por conta disso, como Chipre era uma ilha notadamente influenciada pelo pensamento helenístico, né, pensamento grego, ele era um judeu de mentalidade grega, ou um judeu helenista, não era um judeu ortodoxo, um judeu da Judéia, um judeu hebreu, era um judeu grego. E você que estuda a Bíblia Sagrada sabe que nesse primeiro século, sobretudo na primeira metade do primeiro século, até os anos 50,
havia uma força muito forte, né, um ímpeto muito forte de manter a igreja somente formada por judeus da Judéia, judeus da Palestina, judeus hebreus. Esse judeu grego, de alguma forma, ou seja, judeu que não nasceu na Palestina, que tinha uma influência muito forte do pensamento grego, esse judeu, de alguma forma, era alijado, rejeitado, discriminado. Você pode ver isso aí, por exemplo, em Atos 6, em que houve contenda entre judeus hebreus e judeus gregos. Ali no contexto é judeu que nasceu na Judéia, portanto, em tese, um judeu mais ortodoxo, e o judeu mestiçado, o judeu de mente grega. Esse judeu de mente grega, que de alguma forma um judeu mestiço, era um tanto quanto discriminado, porque havia a ideia de uma pureza somente de judeu hebreu. E a Bíblia diz que as suas mulheres eram destratadas no serviço cotidiano, né? Houve lá contenda entre eles. Veja que até no ambiente de igreja inicial havia essa discriminação. E você sabe que para inserir o não-judeu na igreja no primeiro século foi uma luta, um trabalho muito grande de quebrar a cultura, modo de pensar, né? Ensinamentos que eles cristalizaram ao longo do tempo, que não estava de acordo com a ideia de Deus. Você veja que aqui é uma palavra que dá para mãe, eu vou cortar porque eu ia fugir muito do propósito, tá? Porque aí tem que analisar essa ideia da consciência cristã do primeiro século, como a cristandade era vista nesse primeiro momento. Primeiro momento, inclusive, até a ideia de cristão, né, foi se consolidando, porque para muitos cristãos era somente mais uma seita do judaísmo, como tinha lá o fariseu, o saduceu, o herodiano, essênio, zelota, escriba, e agora mais uma, cristãos, né, ou seita dos nazarenos, mas tudo no ambiente do judaísmo, e que só com o tempo que essas distinções vão acontecendo, né, é paulatino, é vagaroso. Você tem inclusive cartas que foram escritas nessa linha para mostrar a distinção entre cristianismo e judaísmo. Vale aqui lembrar que o cristianismo carrega muitas semelhanças, herança do judaísmo, mas também tem muitas diferenças. De sorte que uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser judeu. Por mais que tenha essa mesma cultura judaico-cristã, já visto, os primeiros cristãos foram judeus, a começar pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas há também distinção, ou melhor, há avanços, que tem a ver esses avanços com a própria profecia contida no judaísmo. Porém, os judeus que não acreditaram que Jesus é o Messias, estabeleceu-se, portanto, uma ruptura. Tá? O problema consiste exatamente em não reconhecer Jesus como Messias e, portanto, criar essa linha de divisão. Aqui você tem o próprio Atos aos Hebreus, que trabalha essa questão muito forte sobre o que é ser cristão e ser judeu. Gálatas, que trabalha essa questão muito clara sobre a profundidade e distinção do que é ser judeu e ser cristão. Então você tem uma gama enorme de textos que trabalham essa linha, buscando uma certa divisão entre uma coisa e outra. Mesmo nessa divisão, dentro da própria igreja, havia uma ideia quase que congelada, quase que consolidada, em manter as portas fechadas para o não-judeu. E esse não-judeu incluía também, de alguma forma, o judeu hebreu, o judeu grego, o judeu de mente grega. Aí Atos 6 é um texto clássico disso. Veja que o primeiro não-judeu a fazer parte da igreja foi exatamente Cornélio, Atos 10, em que Pedro foi encorajado a pregar para ele depois de um convencimento de Deus, mediante uma revelação, em que Deus disse que não poderia chamar impuro aquilo que Deus havia santificado, em relação à visão do lençol em 4 potes com animais imundos e a ordem coma, né? Como não vou comer aquilo que é impuro, não chame de impuro o que eu santifiquei. Uma relação, uma ideia em relação ao que ele faria, Pedro, no ambiente de Cornélio. Aí a Bíblia diz que Cornélio se converteu, bem como a sua casa, sobre eles descer o Espírito Santo, um mover tremendo, mas Pedro teve que se explicar, em Jerusalém, o que havia acontecido. Então no capítulo 11 é uma explicação, veja que há uma tensão ali desse ambiente de aceitação do não-judeu, ou do judeu até o judeu não hebreu, o judeu ortodoxo, o judeu que nasceu na Palestina.
E nessa ideia toda aqui, assim, até vai se estruturando, porque tem movimento aí judaizante, para poder o não judeu se converter, ser um judeu por, né, como se fosse um prosélito e tal. Teve até uma assembleia em Jerusalém, a primeira, em que tratou dessa questão, Atos 15, em que ali se consolidou, não, quem não é judeu, se converteu, tem que somente deixar a prostituição, a carne sufocada, né, e o sangue. Então você veja que ele é uma ideia de tentar mitigar, minimizar esse conflito cultural presente. Quando a Bíblia diz, Jesus falou com eles, né, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser meus testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não havia nenhuma ideia, nenhuma perspectiva no primeiro século de confim da terra. A ideia era manter, circunscrever a igreja no contexto judaico. No entanto, o Espírito Santo que a impulsiona, que a empurra, que a move, veja que Atos tem um papel muito importante em difundir essa operação do Espírito Santo. Ele, inclusive, é citado em Atos 53 vezes, a palavra Espírito Santo, com uma referência ao Espírito de Deus, em que esse poder que conduz, né, aí, segundo alguns, seria Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos, esse Espírito que consegue romper cadeias, romper cultura, romper geografia, romper, né, barreiras geográficas, de gênero, no caso de sexo, de masculino e feminino, barreira né, econômica, e consegue impulsionar e chegar aos confins da terra. Não havia nenhuma ideia de sair do contexto palestínico. No entanto, Atos termina com Paulo sendo preso e levado a Roma, portanto o evangelho chegando até a capital do império, símbolo, né, do poder do mundo, ou do poder temporal, do poder nessa esfera, se cumprindo, portanto, essa ideia e confins da terra. Deus sempre teve uma visão longitudinal, uma visão universal. E aqui vou cortar essa reflexão e voltar para Barnabé, porque senão eu vou longe. Eu só trouxe à baila essa fala aqui para mostrar para você que Barnabé nasceu em Chipre, nessa ilha, e que, portanto, era um judeu helenista. E mesmo assim, com toda a barreira cultural, com toda a dificuldade de aceitação, ele foi rompendo com isso e alcançou uma posição privilegiada entre aqui os 12, tá? Aqui, claro, aqui falar aqui 12 no sentido mais para mostrar dos apóstolos, né? Ele rompeu a barreira e teve aceitabilidade, teve ascensão e teve peso, inclusive até peso apostólico, não apostólico aqui no sentido dos 12, mas apostólico de ser esse missionário, esse enviado, essa pessoa que gozava de autoridade, né, e de liderança num contexto hostil. Ele rompeu barreiras culturais, conseguiu ter proeminência no contexto antigo, no primeiro século, especialmente na primeira metade desse século, em que as questões estão muito ligadas ao ambiente judaico, haja vista que as perseguições que aconteceram contra a igreja, elas começaram sobretudo pelo Sinédrio, né, ou seja, pelo contexto judaico, e só na segunda metade do primeiro século, anos 60 em diante, que aí, pela visibilidade da própria igreja, Roma começa então a impingir perseguição, a começar com a vida do imperador Nero, já ali na década de 60 do primeiro século, em que ele começa a perseguir a igreja, mas em princípio as questões no ambiente judaico. E nessa esteira entra esse judeu chamado Barnabé, que a propósito, Barnabé nem era o seu nome. Vou explicar aqui porque ele teve essa alcunha, esse apelido, né, esse sobrenome Barnabé, por conta da sua forma de viver, da sua vida. O texto diz assim: então José, cognominado, apelidado, né, pelos apóstolos de Barnabé, ele era levita, da tribo de Levi, e natural de Chipre. Ele era, na verdade, um levita da tribo de Levi, portanto, não sei qual é o segmento levítico, se fosse um coatita, ou um gersonita, ou um merarita. Ele era um levita que nasceu em Chipre, cujo nome era José, que pela sua vida, pela sua prática, pela sua conduta, os apóstolos, veja que privilégio, quem deu esse cognome Barnabé para ele foram os 12, os apóstolos.
Veja que ele teve esse acesso, né? Não foi assim um apelido do dia para a noite, não foi um apelido de um ato exclusivo, porque foi lá, vendeu a sua herdade e colocou aos pés dos apóstolos. Não, é pela conduta, pela forma, pela prática, pelo seu despreendimento, que era conhecido, perceptível, notado, conhecido por todos, ao ponto de conseguir o apelido ou o cognome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Pela sua generosidade, pela sua vida de entrega, pela sua forma de ser, não por um ato isolado que entregou lá sua herdade aos pés dos apóstolos, pela sua própria conduta. Ele foi conhecido na igreja por Barnabé, por consolação, filho da consolação. A sua generosidade antecedia a sua própria vida, entendeu? Que a ideia, né? A pessoa que era desprendida, que era generosa, que tinha um coração na obra, tinha um coração no reino, que queria de fato expandir a fé cristã. Tanto que ele foi não somente um investidor, mas também uma pessoa que de fato se tornou um missionário, viajando boa parte da Ásia Menor para pregar e fundamentar a igreja por conta da sua vida desprendida, da sua vida entregue. Aqui, meu irmão, não tem jeito. Até barreira social, econômica, cultural, religiosa são quebradas quando a pessoa pratica a generosidade, a liberalidade. É aquela pessoa que entende que o importante para ela não é o possuir, mas sim o ser. O ser de José, aqui no caso Barnabé, falou mais alto do que o seu ter, né? Tanto que ele estava disposto a contribuir, porque entendia que o valor maior estava de fato fazer a vontade de Deus, né? Esse homem chamado Barnabé. Veja aqui que interessante a vida dele, uma vida de fato marcante e poderosa, né? Poderosa. Aqui, avançando aqui, ó, ele é, portanto, né, o seu nome José, foi chamado pelos 12, né, de Barnabé, que era levita e natural de Chipre, Atos 4:36, que é o texto em que nos remete àquela ideia de que eles vendiam as suas herdades e depositavam aos pés dos apóstolos, e nessa esteira de excelência, de padrão, José encabeça, que fora contrastada pela vida de Ananias e Safira, mais à frente, que venderam, porém pegaram parte para eles, né, e depositaram uma parte que queria somente chamar a atenção. Aqui, ó, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, aqui é judeus de mente grega, judeu helenista, contra os hebreus, judeus que nasceram na Palestina, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Até aqui, Atos 6, não havia, até aqui Atos 6, né? Aqui Atos 6, não havia essa presença dos não-judeus na igreja, aqui somente no ambiente judaico. Aqui a ideia aqui, ó, de novo, gregos, judeus helenistas e hebreus, judeus gregos, que conviviam na mesma igreja, só que dentro da igreja já havia aqui uma certa discriminação em relação a esse judeu não hebreu. E nessa esteira entra Barnabé, que conseguiu romper porque ele é natural de Chipre. Vamos aqui então avançar em nome de Jesus. As qualidades desse homem chamado Barnabé. Botei aqui algumas porque daria muito tempo para poder falar. Já são 23 minutos aqui de fala, nem comecei ainda a tratar sobre ele. Eu vou aqui então acelerar, né? Ele era um homem profundamente honesto e generoso, né? Honestidade tem a ver com honra, tem a ver com lisura, tem a ver com qualidade de pessoa que carrega a honra e, portanto, séria, respeitada, pessoa de caráter forte, né? Que não dava brecha para ser questionado no sentido de ser colocada em xeque a sua própria hombridade, a sua honra, a sua palavra. Uma pessoa honesta e uma pessoa generosa. Veja que o texto bíblico diz, né? Possuindo uma herdade, um bem, vendeu-a, trouxe o preço, o valor da herdade e depositou aos pés dos apóstolos. Uma pessoa, portanto, honesta, não quis esconder, chamar o holofote e depositou, portanto, uma pessoa generosa. E aqui já falei para você há um tempo atrás que esse cognome, esse apelido Barnabé, filho da consolação, foi por conta da sua vida generosa, que, portanto, não se aplica somente a um ato isolado, uma vida inteira de generosidade, despreendimento e vontade de oportunizar a outros. Piedoso.
Porque ele era piedoso. Piedoso. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Aqui se referindo a Paulo. Paulo se converteu, aceitou a Jesus, na experiência maravilhosa. Semana que vem é sobre Paulo a aula, e aí nessa ideia, ele já carregava consigo, Saulo, essa marca do perseguidor implacável, duro, denso, que respirava perseguição, mas teve encontro com Jesus, mas por conta da sua história pregressa, teve dificuldade de ser aceito entre a comunidade cristã do primeiro século. E quem vai fazer essa ponte de inserir e de estabelecer a veracidade dos fatos da conversão de Saulo fora Barnabé, uma pessoa que abraçou Paulo e o inseriu no contexto da igreja. E você sabe que Paulo tornou-se um dos maiores, ou o maior apóstolo de todos os tempos, de fato um príncipe dos apóstolos. Então, portanto, Barnabé, além de generoso, era uma pessoa de visão que enxergou o valor de Saulo, que tornou-se Paulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, veja que interessante, ele comprou o barulho, abraçou Paulo, ele fez a ponte, se solidarizou-se com Paulo, ele percebeu quem era a vida de Paulo, porque na verdade também que Paulo já havia dado para ele amostras claras da sua conversão, porque você vai ver aqui que Saulo estava em Damasco, portanto uma cidade da Síria, e quando Barnabé foi indicado para ir a Antioquia da Síria, porque lá estava havendo um movimento muito forte da operação do Espírito Santo naquele lugar, na Síria, e Barnabé vai buscá-lo em Tarso para ser dele um companheiro. Ele viu na prática toda essa vida ligada à conversão de Paulo, então ele vai e faz a ponte entre os 12 para inserir o apóstolo Paulo. Aqui há uma discussão dentro do ponto de vista da cronologia da vida de Paulo, que vou tratar semana que vem com você, de como você pode minimamente tentar harmonizar essa fase de Paulo nos seus primeiros anos de conversão, que não é muito fácil. Há uma profunda discussão nessa área, mas basicamente Paulo se converte no caminho para Damasco, na rua chamada Direita, e pós-conversão Paulo começa já a pregar a palavra. Ele então é perseguido, ele sai dali e vai para a Arábia. Na Arábia passa 3 anos. Na Arábia é uma região que eu não sei ao certo onde fica a Arábia. Também há aqui uma discussão sobre em que lugar seria esse. Ele passa 3 anos, depois disso ele volta para Damasco, começa a pregar em Damasco também, de modo muito intenso, e aí ele tem um contato, vai a Jerusalém, fica 15 dias em Jerusalém e só encontra Pedro e Tiago. Não tem um contato muito grande com os 12. Depois disso, ele volta para a sua região lá de Damasco, ele cita a cidade de Cilícia e tal, vai para Antioquia da Pisídia, fica lá pregando e tal. Quando Barnabé é comissionado para ir para Antioquia da Síria, ele vai em Tarso, pega de volta, chama com ele Saulo, e então Saulo e Barnabé ficam na Antioquia no trabalho de consolidação daquela igreja. E depois dali tem a questão vinculada à sua viagem missionária, a primeira em que Paulo e Barnabé vão juntos nesse trabalho. Aí você tem depois disso, depois de 15 anos, que Paulo diz aí, 15 anos, ele volta a Jerusalém. Então o trabalho de lançar, de colocar, de estabelecer, de inserir, de abrir porta, de oportunizar uma boa aceitação de Paulo em relação aos 12. E quem faz a ponte, quem dá o testemunho, quem fala a respeito dele, quem usa a sua autoridade, sua influência para inserir Paulo, foi de fato Barnabé. Portanto, tomou consigo, ele abraçou Paulo. Abraçou Paulo. Isso aqui é uma coisa interessante. Tem gente que não gosta de se indispor, queimar, ou comprar barulho, ou falar em nome dele. Não, ele busca sua própria espaço. Eu alcancei, eu fui, cheguei, o resto que se vire. Não, Barnabé tinha um papel de ser consolador. Estava no temperamento, na personalidade de Barnabé, o papel de inserir. Eu aqui confesso que eu tenho muita alegria
de indicar pessoas, né, de oportunizar, de abrir portas e tal. É claro, há uma preocupação, uma ressalva de não indicar pessoas que não têm uma vida com Deus. Você precisa minimamente ter essa certeza, mas não tenha medo de oportunizar. Eu vou indicar a pessoa, o meu nome. Não, oportunize, invista, abrace muitas pessoas que você ajudará, lá na frente poderão também te ajudar a abrir porta, porque a vida é uma semeadura, uma semente, tá? É importante você ter, e mesmo que você não colha da pessoa indicada, Deus se encarregará de te indicar, de te projetar e de te abençoar. Portanto, seja um Barnabé, uma pessoa capaz de abraçar, uma pessoa capaz de ser piedosa. Aqui, piedade no sentido de ser complacente, misericordioso, né, e ajudador, porque que piedade tem um tom também de religião, de adoração, enfim, mas que a sua religiosidade, que a sua adoração se traduza no abraçar, no acolher, no oportunizar, e não numa ideia somente transcendental, porque piedade, na verdade, se traduz também na vida com o outro, né? Como eu posso dizer que amo a Deus e aborreço meu irmão que eu vejo? Então, que você seja esse Barnabé, que oportunize, que abre porta, que promova, que ajude. Como é maravilhoso você pegar a pessoa que não tem vez nem voz, você, com a sua influência, ajudar, a transpor a pessoa para outro patamar e você ser resultado ou ser ponte que a abençoou. Aqui, e tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, contou como vira ao Senhor e como em Damasco falava ousadamente e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Veja aqui que o apóstolo, que Barnabé foi de fato uma pessoa importante no ministério apostólico de Paulo e com certeza um grande companheiro do Paulo nesse contexto do primeiro século. Que é importante você entender que você também precisa oportunizar. Aqui avançando, além de ser uma pessoa piedosa, uma pessoa generosa e tudo mais, Barnabé também é descrito como sendo um homem de bem, cheio do Espírito Santo, e de fé. É textual, você pode pegar lá o texto bíblico lá, que você leu, inclusive o texto de ouro, afirmou, e era um homem de bem, cheio de fé e do Espírito Santo. Diz assim, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Aqui em relação ao mover de Deus no contexto de Antioquia, da Síria. Eu vou explicar para você um pouco sobre essa ideia aqui, da importância da igreja de Antioquia da Síria para a cristandade, não só do primeiro século, mas ao longo da história da igreja, um patriarcado muito forte no contexto da Síria. E aqui, vamos lá, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia da Síria, o qual Barnabé, quando chegou lá, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor por conta do ministério, da vida de Barnabé. Aí vem aqui a ideia, por que Barnabé se alegrou e exortou? Primeiro, aqui é forte. Ele chegou lá em Antioquia, estava lá um mover, porque, veja bem, no primeiro século, houve uma perseguição muito forte da igreja que estava em Jerusalém, na Judéia. O Sinédrio impingiu uma forte perseguição. E por conta disso, os judeus da Judéia, cristãos, saíram e começaram então a migrar para Samaria e subiu mais ao norte, chegaram inclusive lá no contexto da Síria, Damasco, a própria Antioquia, porque por conta da perseguição. A perseguição que o diabo colocou para poder acabar com a igreja acabou forçando uma migração, e quando o povo de Deus migrou,
teve que viajar e fugir da perseguição, eles fugiram do ambiente, mas carregaram consigo a palavra de Deus, que começaram a pregar, e Deus moveu no contexto de Samaria, com Felipe, e moveu também lá em Antioquia com pessoas, né, anônimas, mas carregavam o nome de Deus. Foi tão forte o mover em Antioquia, da Síria, que lá, pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos. Até então era a seita do Nazareno, mas, né, lá foi tão forte que identificaram aquele mover como vocês são discípulos de Cristo, são cristãos. Até um termo, em princípio, até pejorativo, mas que foi se consolidando e mostrando que, de fato, o servo de Deus tem que ser um Cristo em miniatura, né? Foi tão forte o mover que os 12 comissionaram Barnabé para ir para lá, para dar esse tom apostólico. Veja aqui que interessante, né? Barnabé foi. Ao ir, além de pedir o apoio de Saulo, foi lá abraçar Saulo para ajudar nessa obra, ele chegou lá, ele viu o mover de Deus. Ele não tinha essa prepotência, ou essa loucura, eu só vou trabalhar, só vou ajudar, só vou operar se eu for responsável. O mover tem que ser a partir de mim. Eu sou responsável pelo mover. Se não foi eu a causa, não dou devido valor. Tem gente que é assim, infelizmente, você sabe, né? O departamento só cresce se for comigo. Eu só atuo, só opero na igreja para ajudar o meu departamento. Não se envolve com o departamento A, B, C e D. Ele quer só promover o dele. A alegria dele é fazer com que o seu departamento cresça. Isso aí é uma ideia ultrapassada, obsoleta, uma ideia do diabo. Você tem que ser uma pessoa que tem que ter a mente do todo. Você é igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que crescer. Se você é líder da juventude, amém, trabalhe, se empenhe para crescer a juventude, mas não esqueça de ajudar no departamento da EBD, de ensino, no departamento dos varões, dos irmãos, das irmãs, da igreja, né, participar dos... que tem gente que só vai para o seu próprio departamento. Aqui é um outro manto, eu vou aqui cortar porque aqui é uma palavra pastoral, então eu vou cortar aqui e avançar na dinâmica. Você já entendeu o que eu quero dizer, né? Ele, Barnabé, chegou lá, se alegrou, porque quem é generoso se alegra com o crescimento de outro, e entende que tal crescimento é resultado do Espírito Santo. Ele se alegrou e foi tamanha a sua alegria que até exortou, encorajou, estimulou, né? Forçou, ajudou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele foi lá para poder colaborar, contribuir, somar, ajudar e não dividir e tampouco querer para si o holofote. Se ele quisesse o holofote, não buscaria Saulo, né? Ia sozinho, mas buscou o Saulo este que passou a ser Paulo, e por ser Paulo, pela sua vida, acabou até de alguma forma superando a liderança de Barnabé, e o próprio Barnabé reconheceu essa veia em Paulo, e Paulo, portanto, assume o proscênio, a liderança na viagem, por aquilo que Deus estava nele, e Barnabé reconheceu e aceitou isso, aqui é importante, tá? Aqui, né? Mas por que ele agiu assim? Não tem, porque, vou explicar, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Homem de bem aqui, né, tem a ver com homem de coração amplo, coração grande, coração cheio, coração generoso, né? Com uma mente liberal. Esse homem de bem aqui, um homem que não carregava essas picuinhas, só cresce se for comigo, não aceito que ninguém venha eclipsar a minha liderança. Não, ele não tinha problema com holofote ou algo do tipo, não, ele queria que a obra crescesse. Se não fosse ele a pessoa pela qual o mover estava, ele dava base, sustentabilidade, apoio a esse papel. Uma pessoa sabia apoiar. Ele se alegrou. Quando a pessoa vê que, olha que maravilha, Deus tem abençoado muito o departamento A, B, C e D, como Deus tem levantado fulano, beltrano, e como a obra que é do Espírito Santo está avançando. Uma pessoa que tem um coração, né, de bem, amplo e é cheia do Espírito Santo, entende, discerne o que Deus está fazendo e sabe como encaixar, atuar para corroborar com a chamada de Deus e com o crescimento da obra.
Não é à toa que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo o levou a ser cheio de fé. E ser cheio de fé o levou a obedecer, porque fé sem obediência é morta. O corpo da fé é obediência. É pela obediência que você consegue vislumbrar se a pessoa tem fé ou não. Quem crê, obedece. Quem crê, pratica. Quem crê, se entrega. Quem crê, apoia ou coloca tudo nas costas de Deus e passa a viver de acordo com a sua palavra. Assim era a vida de Barnabé, uma pessoa cheia de fé, do Espírito Santo e de um coração amplo e generoso. E assim, e por conta disso, Barnabé tornou-se uma pessoa extremamente respeitada. Ele tinha uma pessoa, uma pessoa respeitada, qualidade de respeitado. Veja aqui, o seu respeito, o seu peso. Esse peso, esse respeito não foi imposto, não foi comprado, não foi, assim, no sentido obrigado. Ele conquistou o direito de ter respeito, honra, hombridade, honestidade, aqui, respeito. Por quê? Você percebe que ele indicou Paulo, até que abraçando-o levou, portanto, usou o seu peso, o seu prestígio para inserir Paulo. Foi enviado a Antioquia pelos 12, que é importante, bem, se os 12 o enviou, é porque ele tinha peso e tinha confiabilidade em relação aos 12. Era tão íntimo dos 12 que os 12 até o apelidaram de Barnabé. Tamanha era a sua entrada junto aos 12, mesmo sendo lá de Chipre, respeitado. Levou provisão para a Judéia, aí se ler Atos 11, 22, 23, que houve uma fome lá, ele foi uma pessoa que pegou os bens e levou, Então confiavam nele para poder transpor bens, aqui é importante, tá? Confiavam nele para poder ser a ponte de levar bens. Sabia que ele não ia desviar, não iria desvirtuar ou pegar uma parte para ele, porque a gente quer assim, meu Deus do céu, aqui eu estou com uma veia aqui pastoral, que é responsável por uma ação social. E na ação social, ela pega para ela, e esquece que não é para ela, é para o outro, Aí você vê aí, infelizmente, muitas catástrofes que tem, de enchente, alagamento, deslizamento e tal, há um mover tremendo de pessoas que se unem para poder salvar, ajudar o necessitado. As pessoas responsáveis desviam alguns bens, é uma loucura, Aí... Enfim, vou cortar aqui porque aqui é uma outra veia, um outro foco. Ele é uma pessoa de confiança. Barnabé deixou se levar. Aqui, quando Paulo diz aqui em Gálatas 2,13, em que Paulo repreendeu Pedro porque Pedro estava agindo de modo dissimulado, e foi tão feio que Pedro fez que até Barnabé deixou se levar. Assim, para Paulo um espanto, Veja, foi tão feio que Pedro fez de ter dois comportamentos. Quando estava na presença dos judeus, era judeu, na presença dos gentios, era gentil, ou aceitava, mas chegava alguém de Jerusalém e se afastava com medo de ser criticado. Foi tão feio que até Barnabé, uma pessoa de um caráter forte, deixou se levar, Então, veja aqui que Paulo fala com um certo espanto, Critica o comportamento de Barnabé, deixou se levar, mas foi até espantoso, porque não era comum dele, que é uma pessoa que tinha uma vida, de fato, uma vida primorosa, Um verdadeiro companheiro era Barnabé. Primeiro, dos apóstolos, tinha uma campanha, vendia herdade, ele pegou, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Uma pessoa que podia contar com ele. De Paulo, fez ponte para Paulo entrar, viajou, foi buscar Paulo em Tarso, trabalharam juntos na viagem missionária, na primeira. Então veja que ele tinha um comportamento de fato de ser uma pessoa companheira. Companheira é a pessoa que tem o ofício de comer pão junto e de ajudar e de colaborar. E além disso tudo aí, além de ser uma pessoa generosa, desprendida, companheira e tal, ele era um missionário, uma pessoa que queria de fato expandir o reino. Ele participou primeiramente da primeira viagem que Paulo fizera. E quem foi comissionado, encabeçando essa primeira viagem, foi o próprio Barnabé.
Na verdade, começa a viagem Saulo acompanhando Barnabé, no processo que Paulo vai tomando o primeiro lugar por conta da sua própria chamada, e Barnabé reconhece. Quando a igreja lá de Antioquia, Atos 13, depois lê em casa aí, né, essa ideia, Atos 13, em que a igreja, pelo Espírito Santo, que orava, jejuava e o Espírito dizia e conduzia. Veja, a igreja lá em Antioquia orava, jejuava, tinha doutores e mestres, aí cita vários, Atos 13, e o Espírito falou: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. A Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, eles foram enviados pela igreja, né? Aqui você vê até que Paulo, que por mais que tenha tido uma chamada pessoal de revelação, ele nunca teve problema de submeter-se à autoridade de Jerusalém, buscou aproximação, um processo que a própria igreja tinha receio por conta disso. Ele buscou aproximação, buscou ser inserido, submeteu-se a ser enviado pela igreja, se reportava à igreja. Atos 15, ele vai lá conversar no concílio, aceita a carta dada pelo concílio e vai pregando em cima da carta instituída. Paulo não era uma pessoa que estava em conflito com os 12, tá? Não é uma pessoa que batia de frente com... Não, uma pessoa que buscava de fato a unidade da igreja, sabia o seu papel, a sua importância, o seu valor, e o valor esse que estava alinhado com a própria igreja, tá bom? Vamos aqui avançar, porque aqui é uma outra temática, não vou aqui perder tempo com isso agora, mesmo sabendo que é um assunto importante. De início, Paulo acompanhou Barnabé na primeira viagem, de Antioquia a Chipre. Depois de Chipre, as cidades na Galácia, na Ásia Menor, o que resultou no estabelecimento de igrejas. As sinagogas na primeira viagem foram pontos de partida, mesmo sabendo que algumas delas até perseguiram a Saulo e a Barnabé. Interessante que você lê aqui Atos 14, Atos 13, 14, você vê assim, Atos 13, a expressão recorrente, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. E depois se inverte, foi Saulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Quer dizer, quem na proeminente era Barnabé, que com o tempo, em função da própria dinâmica das viagens, veja, quem repreendeu Elimas, Bar Jesus, que estava atrapalhando a conversão de Paulo César, que era o procônsul, Paulo Sérgio, perdão, que queria ser um imprudente, estava se abrindo para o evangelho, e Bar Jesus, que era Elimas, o mágico, o falso profeta, quis perturbar. Paulo toma a palavra e o amaldiçoa, ele fica cego por um tempo, e Paulo Sérgio fica maravilhado, se converte, e você vai, depois o coxo, que é curado na cidade já da Panfilha, em Icônio, que até lá em Icônio, essa cura foi tão forte que em língua licaônica, lá em Icônio, eles quiseram até oferecer animais, sacrifício para Paulo e Barnabé, e chamaram inclusive Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. Aqui é uma questão de cultura aqui, de Deus. Júpiter, que corresponde a Zeus na cultura grega. Júpiter, o nome romano. Zeus, o nome grego. Júpiter, o grande Deus. O seu mediador, o seu comunicador, o seu intérprete era, na cultura grega, Hermes. Daí veio a ideia de hermenêutica, era aquele que traduzia os oráculos divinos para a linguagem humana. Então quem falava era Paulo. Então para eles, Paulo era Hermes ou Mercúrio, o mesmo deus na cultura romana. Mercúrio, porque Paulo era o que falava. Paulo tomava preeminência, que tinha essa voz ativa. E quem estava ali no apoio era Barnabé. Então eles interpretaram como se fosse Barnabé Júpiter, Zeus, e Paulo Mercúrio, Hermes, que tinha a ver com o que falava. Veja que essas curas todas, esse mover todo, Paulo foi se consolidando como sendo de fato o grande líder da igreja nesse contexto aí de viagem missionária, em transpor a fé cristã do contexto palestínico para o contexto asiático e depois contexto europeu. Então veja que Paulo vai ganhando a proeminência, e Barnabé não tem problema com isso, não estava preocupado com essa ideia, ele queria somar, colaborar, contribuir, sabia discernir quem Deus estava projetando no contexto de liderança da igreja, tá bom? Aqui tem aqui um quadro aqui para você, um quadro rapidinho aqui, não vou aqui entrar em detalhes, já são quase 50 minutos de vídeo.
da viagem, primeira viagem missionária de Paulo. Eu estou aqui, quero te ressaltar esse mapa e até te indicar que você siga, que você visite, né, Geografia da Bíblia, do meu amigo Hoffman, um pastor Hoffman, um homem sério, tem um trabalho muito forte na dinâmica de mapas bíblicos do mundo antigo. Veja, põe no Google aí, né, Geografia da Bíblia, e acesse os mapas desse portal que faz um trabalho primoroso junto com o portal da fábrica da EBD, ebd.org, que é um trabalho maravilhoso, com subsídios fantásticos na linha de mapas do mundo antigo. E aí tem aí na sua tela aí, ó, um mapazinho rápido. Vou até que pedir aqui ajuda, né, do meu amigo aqui, para poder ver melhor aqui a dinâmica. Veja aqui, ó, essa parte, né, aqui do mapa. Isso aqui, ó, Antioquia, uma cidade de Antioquia da Síria. Aqui na Síria tem a cidade de Damasco, Fenícia, né? Aqui que um ambiente que com uma influência muito forte da Grécia, tá bom? Porque aqui era uma das regiões da Grécia antiga no contexto da expansão de Alexandre o Grande, tá? Tinha essa ideia aqui da Ásia, né? Isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui, voltar aqui, isso aqui, ó, isso, ó, aqui Antioquia, né, aqui em Antioquia criou-se uma forte igreja, que eu vou até aqui, prometo, por causa do horário, fazer uma live, um vídeo somente mostrando as principais igrejas antigas, em Jerusalém, Antioquia, depois na própria Constantinopla, e na própria Roma, e como esses patriarcados, né, foram, na verdade, tinha Jerusalém, no Egito tinha uma outra que é da Alexandria, na Síria essa da Antioquia, na Europa a própria Roma, e na Ásia, né, a própria Constantinopla, porque foi ali, tornou-se a capital do Império Romano por conta do papel de Constantino. Desses patriarcados apenas permaneceram com força de modo mais notadamente do Ocidente em Roma e do Oriente Constantinopla, e porque a expansão islâmica acabou de uma forma eclipsando a importância da Alexandria e da própria Antioquia, tá? Mas aqui em Antioquia, primeiro século, uma igreja forte, que a Bíblia diz que tinha doutores e mestres e tal, uma igreja forte. Daqui tornou-se a base das viagens de Paulo. A primeira viagem com Barnabé, eles saíram daqui de Antioquia da Síria, foram até o porto aqui em Seleucia, desceram aqui, ó, a ilha de Chipre, onde Barnabé nasceu e cresceu, ilha de Chipre. Primeiro aqui em Salamina, atravessaram a ilha toda até Pafos. Daqui em diante eles foram até a Perge. De Perge passaram pela Antioquia da Pisídia, que é uma outra Antioquia. Aí foram lá em Listra, em Icônio e Derbe. Aqui vamos ver tanto da questão do paralítico que foi curado, bem como também da tentativa de sacrificar a Paulo e a Barnabé. Ele foi aqui apedrejado aqui nesse contexto. Ele vem daqui e volta para a Antioquia da Pisídia, vem para Atália, e de Atália eles vão direto para Seleucia, e aqui narra o que Deus fizer e tal. Depois daqui, né, eles vão lá para Jerusalém, que é mais aqui embaixo, para então contar e falar sobre o problema ligado à ideia dos judaizantes e tudo mais. Aí aqui eles pegam o parecer da reunião em Jerusalém, Atos 15, aí começa 16, a segunda viagem do apóstolo Paulo, onde há um conflito entre Paulo e Barnabé por conta de Marcos, o sobrinho de Barnabé. Marcos deixou Paulo na viagem, né, desertou e voltou. Na segunda viagem, Barnabé queria oportunizar que Marcos fosse também, porque Barnabé era aquele que acolhia, tá? Aquele que abraçava, aquele que envolvia, que comprava barulho. Aí Paulo, não, porque traiu. Houve uma contenda forte em Barnabé e Paulo. Marcos não foi. Quem ocupou o lugar de Barnabé, aí no caso passou a ser já Silas. Aí tem Paulo e Silas que vão para a viagem. E mais à frente, o trabalho de Barnabé foi de fato certeiro. Ele investiu em Marcos se tornou um grande amigo de Paulo, e até Paulo mandou chamar porque ele era muito útil ao ministério. Esse mesmo Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Veja que Barnabé tinha esse olhar de ajudar, fortalecer. Portanto, aqui, meu amigo, Barnabé é uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica, uma pessoa de peso, e que eu e você temos muito aqui a aprender com Barnabé. Aqui concluo essa aula lendo aqui
aqui para você a conclusão. O grande legado de Barnabé à igreja é o seu caráter. Ele enxergava potencial das pessoas e dedicava-se a recrutar e treinar novos obreiros. Faríamos bem em receber o encorajamento do Filho da Consolação, pois muitas vezes desperdiçamos um tempo precioso da vida, adotando comportamentos inconstantes, quando ao que crer e ao que fazer. Aprendamos, pois, com um homem de fé que encorajava os seus companheiros de ministério e buscava constantemente a direção do Espírito Santo. Que em mim e em você, o Espírito Santo que operou em Barnabé, opera em nós. E que você sejamos também conhecidos como o homem ou a mulher da consolação, do apoio, da ajuda, do suporte, da entrega, do desprendimento, da humildade em reconhecer talentos do outro e investir nas pessoas. Que você seja um investidor no reino e em pessoas para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração que faço com você neste dia, neste momento, nesse contexto, e te peço, tá? Que você ore por mim, pela minha casa, pela minha vida, que você seja um canal de Deus no meu ministério e que juntos possamos crescer, avançar, amadurecer para a glória de Deus. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.